Muito boa tarde a todos, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, já deixo o meu convite aí para que você possa assistir os vídeos antigos do canal. Tá bom? E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, um assunto bastante sério, que precisa ser falado, que precisa ser trazido, para que a gente possa mostrar para vocês com detalhes como que funciona os processos obsessivos que são feitos no astral inferior, que influenciam aqui o plano físico, como eles são constituídos, como eles são contratados, como eles se organizam, e falar um pouco das cidades umbralinas que existem no astral inferior, onde se situam, prédios que prestam serviços para a realização de diversos tipos de obsessão. Então, o vídeo de hoje é muito importante porque a gente vai procurar falar sobre a trama das trevas detalhadamente. Então, vamos devagar. Esse vídeo terá muitas informações. Eu vou procurar trazer o mais detalhado possível para vocês. O vídeo é baseado nesse livrinho aqui que está aqui. As Manhãs São Eternas, obra psicografada de Almir Rezende. Super recomendo. Assim, um nível de detalhe, reflexões muito profundas acerca de Deus, acerca do mundo espiritual, que acho que todos deveriam ler. Bom, então, a nossa história começa com uma expedição realizada por 3 espíritos, Natanael, Augusto e Isaura. Natanael é um espírito já bastante evoluído, bastante experiente na prática com lidar com as hostes trevosas. Ele é o que nós poderíamos chamar de um anjo do Senhor, muito evoluído. E Augusto e Isaura também têm uma boa evolução e estão acompanhando Natanael a título de expedição, para conhecer a cidade, uma das cidades no astral inferior, para fazer uma pesquisa e para trazer para a gente. Como vocês sabem, o mal ele só existe com a permissão de Deus. Tá? Então, assim, as cidades astrais, o astral inferior, as organizações trevosas, elas só fazem o que elas fazem por permissão de Deus. Porque no final das contas, no fim do dia, o mal, aliás, do mal, Deus sempre acaba tirando um bem. Lembra o que eu falei para vocês no último vídeo da maldição justa? Quando uma pessoa quer fazer mal a outra, Deus se aproveita daquela intenção, daquela energia, para que a outra pessoa visada receba, mas não só por receber, a título de quitar karmas. É uma forma de Deus, da justiça divina, se utilizar dos espíritos que estão estagiando aí nas fases negativas, no lado da não-luz, para que seja, para que os débitos sejam cumpridos. Então, visto que as cidades astrais possuem concessão divina, elas são obrigadas, as cidades do astral inferior são obrigadas a permitir inspeções rotineiras. Ou seja, os anjos do Senhor e os outros que vão lá a título de estudo, como essa turma aqui que eu falei, têm passe livre para ir lá e para ver como que a justiça está sendo aplicada. Se os débitos estão sendo aplicados na medida do equilíbrio e a título de fiscalização. Tá legal? Então, como vocês sabem, o plano astral ele é muito plástico. Ele é totalmente plástico e ele é moldável de acordo com nossos pensamentos e as nossas emoções. Né? A física quântica tem descoberto, tem feito novas descobertas a respeito do elétron e tem sido descoberto que o elétron, às vezes ele se comporta como uma partícula, às vezes ele se comporta como uma onda. Então, isso já está chegando no plano físico. O que isso significa? Significa que o elétron ele se comporta numa relação numa inter-relação entre quem pensa e ele. Então, se tudo é feito de átomo, e os átomos
na sua base mais exterior tem elétrons, são esses elétrons que são responsáveis por criar as formas de acordo com as intenções e os pensamentos. E isso no plano astral fica muito claro. Então, as cidades do astral inferior, isso aqui é uma cidade, peço desculpas aí pelo tipo de desenho, eu não tenho mediunidade de desenhar, tá bom? Então, ela tá assim. Então, as cidades dos planos astrais, elas são construídas e elas são planificadas com a energia da mente das pessoas que lá estão desencarnadas ou as pessoas que para lá vão em desdobramento porque estão em sintonia com as coisas que acontecem naquela cidade. Nessa que a gente vai descrever, desse livro aí, ele nos narra, Nathaniel nos narra, que ela fica num lugar montanhoso. Existem montanhas, rochas, e a cidade ela é meio que numa vala assim, gigante. Né? E aí o que acontece? No entorno das cidades, eles notam casas, casebres, choupanas antigos. Eles percebem que há uma divergência na cidade, ou seja, na beira da cidade, a beira da cidade tem um aspecto medieval, antigo, como se estivesse parado no tempo. Tanto que ela lembra uma fortaleza de um castelo, né? Então você tem as casas aqui antigas, sabe que tem palha em cima, aquelas choupanas mesmo. E uma grande porta, né? Uma grande porta, assim, semelhante a um castelo medieval. Por que isso acontece? Isso acontece por causa dos espíritos que lá habitam. Geralmente são espíritos que, pelo seu nível evolutivo, pela sua baixa força mental, por eles estarem aí, muitas das vezes, presos também a uma época antiga, por diversos motivos, eles constroem uma cidade com um aspecto antigo. Né? Como eles têm uma força mental reduzida, um conhecimento limitado, eles criam paisagens mais rústicas, menos robustas. Então, o entorno da cidade fica nesse aspecto, né? Demonstrando assim o teor vibratório emocional que está no interior dos habitantes. Logo mais à frente, logo mais no centro da cidade, lá no centro da cidade, há um contraste absurdo, ou seja, os prédios que existem no centro daquela cidadela do umbral, eles são de última geração. Enquanto que no contorno existem, como se fosse uma cidade medieval que parou no tempo, o centro mostra prédios feitos de uma tecnologia de ponta, futuristas. E eles dizem que é uma arquitetura de dar inveja aqui aos arquitetos do plano físico. Por que isso acontece? Porque no centro dessas cidades que estão aqueles espíritos que têm mais força mental, que têm mais conhecimento, aqueles espíritos que têm bastante conhecimento sobre hipnose, magnetismo, que sabem verdadeiramente manipular esses elétrons astrais para construir isso. Então, eles manipulam os elementos astrais que existem lá, radioativos, da crosta e da subcrosta da Terra, que é onde eles se localizam, né, na dimensão deles, junto com uma tecnologia de ponta que eles têm. A tecnologia do astral inferior é muito mais avançada do que a tecnologia do plano físico. E eles juntam isso com a força mental que eles têm e eles constroem todos esses, toda essa paisagem aqui. E vocês podem ver que nessas cidades tem de tudo. Automóveis, comércio. Tem um livro que eu já falei aqui no canal, chama O Lado Oculto da Transição Planetária. E lá, o cangaceiro de Jesus, né, o nosso irmão Lampião, que já estagiou no Vale do Poder e hoje ele trabalha para Jesus, ele nos diz lá, né? Você tem pessoas tirando habilitação, você tem mulheres tendo ciclo menstrual ativo, você tem gravidez, você tem transplantes, cirurgias, você tem política, corrupção, é claro, você tem impostos, tá legal? Por quê? Porque tudo reflete o interior das pessoas, o inconsciente coletivo das pessoas. E como a gente sabe,
as emoções e os pensamentos, eles liberam uma cota de energia. E isso no plano astral é matéria-prima para criar toda essa realidade. Então você tem os prédios de serviços, que eu já vou falar deles, que é onde se contrata os processos obsessivos. Você tem universidades, universidades do astral inferior, é verdade. Eu já disse aqui para vocês que um médium da luz, um médium que foi preparado por Jesus, ele tem que estudar muito no plano físico, mas ele também tem que se preparar no período entre vidas. Na erraticidade, ele tem que estudar. Então, o que acontece com o médium da luz? Ele fica numa universidade, no astral superior, estudando. Quando ele vem para o plano físico para fazer o trabalho com vocês, palestrando, ele pega os livros e lê, e esses livros ele já leu no plano astral. Então ele relembra o que ele já sabe, muitas das vezes. Não é uma regra. E lá no astral inferior é a mesma coisa, você tem as universidades. Só que quais são os propósitos da universidade do astral inferior? É palestrar para falar de reforma íntima, de evangelho, de Jesus, para trazer conhecimentos aí que vão engrandecer o espírito de vocês, que vão trazer elucubrações benéficas para que vocês evoluam? Não. São conhecimentos utilizados para os mais baixos tipos de intenções. Tá legal? Então, aqui na cidade você tem de tudo. Hospital psiquiátrico, que a gente já vai falar deles. Geralmente, gente, nessas cidades aqui, estagiam os espíritos desencarnados que têm uma espécie... é como se a culpa que eles sentem, que eles carregam, é mediana. Tá? Eles não têm teor vibratório tão negativo para ir para o abismo, para ir para as trevas, e não tem teor vibratório nem para ir para paragens mais altas, seja uma colônia e nada do tipo. Essa cidade aqui, narrada no livro, ela é muito maior que muitas colônias astrais aí, tá bom? Que foram trazidas aí, colônias da luz, só para vocês terem uma ideia. Então, resumindo, uma cidade astral, ela não é nada mais, nada menos que uma grande criação mental coletiva. E ela fica coesa e existe por causa da força mental daqueles que lá habitam. Então, os espíritos trevosos que comandam aquele lugar, os maiorais das trevas, eles precisam continuar com os processos obsessivos porque eles precisam vigiar a mente, o psiquismo e a emoção das pessoas para que elas continuem sem evoluir, sem melhorar, com um nível vibratório igual para que mantenha-se o combustível para que eles fiquem nessas grandes fortalezas aqui, né? Estudando, contratando serviços, fazendo todo tipo de processo obsessivo no hospital psiquiátrico. E as cidades são limpas, né? Vocês não pensem aí que porque são espíritos trevosos, que, nossa, é aquela imagem do abismo, por exemplo. O abismo é uma coisa, né? Aqui eles não perderam a forma. Então tem luminárias, o transporte ele é muito diversificado. Então você tem carros de última geração que ficam planados ao chão, eles não encostam no chão, no meio de carruagem, liteira, os transeuntes, a mesma coisa, encarnados com desencarnados, né? Os desencarnados estão lá porque eu expliquei para vocês, por causa que desencarnaram e não tem vibração nem para descer mais e nem para subir mais, e os encarnados vão lá em desdobramento procurar as coisas que tem lá. O que tem lá? Geralmente, eles vão procurar bar, balada, sexo. Às vezes os encarnados estão em identidade de propósitos e interesses com os espíritos trevosos, então eles vão estudar nas universidades, né? E o que acontece lá, gente? O que eles estudam naquelas universidades? Lá eles estudam psicologia, engenharia, neurociência, de tudo um pouco, mas principalmente essas 3 grandes matérias. Tá? E embora tem um momento lá que Natanael está conversando com a Isaura e o Augusto, e eles estão impressionados, né? Eles falam, nossa, mas nunca imaginei que o inferno, né, como a gente imagina aí, aquele que foi falado na Bíblia lá, fosse tão limpo, né? Você consegue ver grama,
fontes de água, né? O céu, o sol não tem a luz solar diretamente lá. O céu é como se fosse uma fuligem, tá? O céu é como se fosse uma fuligem. Então, a luz lá, ela é emitida pela própria molécula astral do lugar. E o céu é como se fosse uma fuligem que recebe descargas elétricas, tá? E isso é feito propositalmente para que essas descargas elétricas elas desfaçam um pouco do morbo fluido que constitui essas cidades, porque as pessoas que habitam lá, que vão para lá, geralmente elas têm um emocional e um psiquismo muito desequilibrado. Né? Então, a Isaura mesmo fala, né, para o Natanael, puxa vida, por mais que aqui seja limpo e seja muito organizado, você vê no rosto das pessoas, parece que elas estão um pouco hipnotizadas. Né? Você vê rostos, expressões de ressentimento, de idiotia, de apatia, de raiva, de cobiça. Por quê? Porque geralmente as pessoas que vão para esses locais aí, elas estão muito ligadas ainda às paixões inferiores. Elas ainda estão atreladas a vícios, e nessas cidades oferece-se de tudo, tem todo tipo de serviço para aqueles que querem continuar na matéria, que não querem ser livres no universo, que não querem adotar a política de Jesus, de Cristo, que querem continuar buscando os prazeres imediatos, né? O sexo, as drogas, né? A gula, né? Excessiva. Então, é isso que acontece. Então, você vê flor, mas não tem perfume. Você vê cor, mas não tem brilho. Você vê sorrisos, mas não tem alegria. É tudo opaco. É uma verdadeira ilusão, uma criação mental, realmente criada pelo inconsciente coletivo desequilibrado da humanidade de terceira dimensão. E como foi dito, né? Natanael está lá e ele explica tudo isso que eu estou explicando para vocês para Isaura e para Augusto, que eles estão lá a título de pesquisa. E tem uma passagem muito interessante que eu queria trazer para vocês também, uma curiosidade. A Isaura, ela diz assim para Natanael, Natanael, observei tudo isso, né, essa opacidade, né, essa falta de vida, embora seja tudo muito limpo, mas eu não vi animais. Onde estão os pássaros? E Natanael explica para ela, ele diz, olha, os animais, no estágio evolutivo que eles estão, eles ainda não têm karmas. Né? Então, o que acontece? O espírito do animal, ele está sempre reencarnando. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, para ele evoluir. Para ele experimentar ao máximo aquele ambiente físico, para ele desenvolver ao máximo o seu instinto. Instinto como? Para procurar comida, para construir sua casa, para se proteger de predador. A gente vai adquirindo os instintos. Né? Quando nós fomos animais, a gente foi animal principalmente para isso, adquirir os instintos. E como eles não têm karmas, não tem por que eles irem para essa zona aqui, porque essa zona aqui é uma ilusão, por mais que sejam os prédios lá no centro bonito, porque os espíritos, os maiorais das trevas emanam um quantum energético maior para cá, é uma dimensão de sofrimento, de dor. Ela fala, as expressões dos transeuntes mostram infelicidade, né? E aí, os animais não precisam passar por isso. Então, eles encarnam. Chega um momento, e aí a Isaura pergunta pro Natanael, mas poxa, Natanael, eu já vi animais, passarinhos, cachorros, diversos tipos de animais na nossa colônia, no astral superior. E aí ele explica, ele fala assim, ó, quando o animal encarna muito tempo, Deus concede a eles um período de descanso, digamos assim. Então eles vão para essas colônias, e ali o que acontece? Os instintos podem adormecer um pouco, ou seja, eles não precisam se preocupar na colônia astral com predador, em construir casa. Então o que acontece? Eles adormecem um pouco esse instinto para que eles consigam ter outras percepções. Vocês entendem? Ou, em muitos dos casos, são animais que já foram extintos no plano físico, então eles ficam em corpo espiritual lá, esperando um novo momento para reencarnar. Então, a extinção
ela só é feita no planeta Terra, porque Deus não cria absolutamente nada para morrer. Absolutamente nada para morrer. Assim que encontrar uma nova casa, ou assim que o planeta ficar regenerado, as plantas, os animais, eles voltam a existir aqui porque eles estão no plano espiritual. Ou muitas das vezes os animais domésticos são concedidos aos animais domésticos ficarem bastante tempo no plano astral porque eles ajudam, né, os benfeitores, e aí eles vão evoluindo também. Tá legal? E agora, falando um pouco da cidade, eu queria falar um pouco para vocês agora do que acontece, né? Por que a universidade lá é tão visada pelos maiorais das trevas? Vamos falar um pouco aí detalhadamente dos planejamentos, né? Do, do astral inferior. Então vocês vejam, tem gente por aí falando que o umbral está vazio. Cuidado com essas informações. O umbral, se a gente parar para pensar, ainda tem muita gente encarnada em sintonia com essas dimensões. Muitas pessoas encarnadas, quando desdobram, vão para lá procurar tudo isso que eu falei para vocês. Então elas estão lá porque estão encontrando sintonia. As reurbanizações extrafísicas estão acontecendo? Estão, mas ainda existem essas cidades, grandes cidades. E aí o que acontece? Você tem o prédio de serviços, universidades e hospital psiquiátrico. As principais matérias estudadas no astral inferior numa universidade são psicologia, tá legal? Engenharia genética e neurociência. Por que psicologia? Tem uma matéria lá na psicologia que se chama MRP. É uma matéria que a pessoa se forma em... Ela vira um mestre de reflexos psíquicos. Ou seja, a pessoa estuda e avalia o ser humano nos seus reflexos para descobrir seus desejos, suas intenções, suas fraquezas, aonde que está ali as paixões inferiores, se é cobiça, se é vaidade. Muitas dessas pessoas que têm esse conhecimento estão encarnadas hoje. A espiritualidade me contou. Sabe o que elas fazem hoje? Vocês já viram aí na internet alguns jovens que são pré-candidatos a políticos, seja do partido que for, tá bom, gente? Aqui a gente não é de partido nenhum, aqui a gente é do partido do Cordeiro de Deus. Aqui para nós, todos os partidos políticos, eles são draconianos, tá legal? Não é esse o foco. Mas tem acontecido. Então você vê, pega esses jovens aí na internet, eles têm redes sociais, o que eles fazem? Eles vão nos adversários políticos, onde quer que eles estejam, na rua, na faculdade, numa manifestação, e eles chegam com tudo, assustando as pessoas, causando um certo desconforto ali, bem forte, e aí eles fazem perguntas. Tudo filmando, e fazem perguntas. Ou seja, eles fazem com que as pessoas se desequilibrem emocionalmente, psiquicamente, trazendo uma energia bem densa, e aí eles fazem uma pergunta, e aí a pessoa fica meio assim sem saber responder, eles filmam aquilo lá, gravam aquilo lá e botam na internet e falam assim, ah lá, fulano de tal não sabe responder a pergunta, ou olha o que fulano falou sobre isso, ou olha o que fulano falou sobre aquilo. E é uma resposta às vezes sem pé nem cabeça, no susto. Por quê? Porque eles mesmos manipularam a energia. Porque eles têm esse conhecimento aí, ó. Eles vêm da onde? Aonde que eles estudam isso aí? Mestres em reflexos psíquicos. Mestres em reflexos psíquicos. Atordoa todo mundo, pergunta, a pessoa responde uma coisa nada a ver, eles gravam e botam lá para todo mundo falar, lá, votem em mim, eu sou um cara racional, eu sou um cara que eu sou lógico, eu uso a razão. Olha essas pessoas, elas não pensam direito, são totalmente desequilibradas. Claro, você foi lá, causou desequilíbrio, porque você vem do astral inferior, né? Você é especialista nisso, e aí você vende para as pessoas uma ideia mentirosa, fragmentos de uma coisa sem contexto, e as pessoas acreditam. Lembrando que nós estamos na era das fake news. Então você tem muitos espíritos trevosos reencarnados que tem PhD aqui, ó. Tá? Isso sim, só na psicologia. Tem psicologia, tem engenharia. Né? Por que engenharia? A engenharia vai ser onde eles vão criar os microchips, os chips, todo tipo de aparelho
tecnológico para causar os mais diversos tipos de obsessão. Hoje em dia, muito se fala nisso. Então, os psicólogos, o que eles vão analisar? Os reflexos das pessoas, as fraquezas das pessoas. E o que os engenheiros vão fazer? Eles vão criar objetos que aumentem ainda mais esses defeitos nessas pessoas. É um trabalho em conjunto. Tá? E aí você tem, claro, a neurociência. Por quê? Porque a gente precisa saber aonde a gente vai colocar esses objetos. Então o psicólogo vai lá e ele analisa, olha, essa pessoa tem isso, essa pessoa tem essa fraqueza. Ah, legal, a gente tem um microchip que aumenta isso, né, que faz isso ficar pior. Onde a gente vai colocar? Vai para o neurocientista e fala, como é que funciona o cérebro? Aí ele fala, olha, a gente tem o lobo frontal. O lobo frontal é onde nós recebemos as nossas intuições, as nossas inspirações. Nós temos o bulbo raquidiano, que é responsável pelo nosso equilíbrio psicofísico. O córtex, nós temos o hipotálamo no centro do cérebro, que é responsável pela nossa memória. É ali. Quer mexer na memória? Bota o chip lá. Né? Quer alterar a percepção da pessoa, deixar ela meio doidona? Vai no córtex, vai no lobo frontal. Vocês entendem? Aqui a gente está esmiuçando para vocês o plano das trevas. O trabalho de Deus é isso. A gente vai desmascarar os trevosos. E vocês vão começar a identificá-los, desencarnados e encarnados. Será que tem alguém por aí na internet falando que é neurocientista, psicólogo, né, e está utilizando do seu tempo para desacreditar pessoas, para caluniar pessoas? Observe a energia dessas pessoas. Sintam. Nós estamos aqui, dando a faca e o queijo na mão de vocês. É esse o trabalho dos emissários do Cristo. Foi para isso que o Cristo preparou a gente. Para que a gente desmantele toda essa estrutura e mostre para vocês na caruda. É isso aí. Pá, vomite toda a verdade para vocês. E aí vocês vão começar a reparar. Vocês vão começar a ver, porque eles estão encarnados, gente. Estão desencarnados, mas estão encarnados. Né? Então, esses três, a psicologia, a neurociência e a engenharia, eles são muito importantes. E aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Trabalho de magia negra. Né? O trabalho de magia negra ele não é só feito com farinha, né? Com ebó, com galinha morta. Não. Hoje em dia está muito mais sofisticado. Médium que vem de trabalho de magia negra, ele está em consórcio com os espíritos que trabalham aqui, na cidade do astral inferior, lá no prédio de serviços. É ele que vai lá falar, tô precisando disso, disso e disso. Tem uma pessoa avisada assim, a gente quer criar um procedimento obsessivo nela, porque foi contratado. Entendeu? Então a coisa começa aqui. Por isso que a gente fica falando de trabalho de magia negra, de magia. O que é a magia? Magia é mental. Os rituais, eles são mais para chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas vão buscar a espiritualidade por causa das fantasias, por causa da coisa excêntrica, né? Por causa dos prodígios, do fantástico. Mas não é nada disso, não. É claro que os objetos utilizados nos rituais, eles são necessários à medida que eles funcionam como condensadores energéticos da energia mental do médium que está fazendo esse trabalho. Aí é uma coisa. Mas a magia mesmo, a fonte é a mente. Não é a mente que cria tudo isso? Não é a mente das pessoas desequilibradas, sintonizadas com o mal, que cria esse tipo de universidade? Esse tipo de prédio de serviço? Tudo isso aqui? Então, muito mais do que ritual e fantasia, a mente. Física quântica já está trazendo. Elétron se manifesta, ora como partícula, ora como onda. É um universo de inter-relações. No plano astral isso fica muito claro. Eles manuseiam tudo com a mente. E é óbvio, né? Os obsessores, né? Que eles estão aqui super modernos, eles vão vigiar principalmente a psique da vítima e o emocional. Porque uma vez que essa pessoa saia da frequência deles,
Prestem atenção, hein? Uma vez que as pessoas que estão sintonizadas com essa vibração aqui saiam da sintonia deles, os elétrons não vão ter mais força de coesão. À medida que mais pessoas vão para a luz e saem das trevas, a energia mental que sustenta tudo isso aqui vai acabando. Então é a energia mental que serve como que faz com que os átomos do plano astral fiquem coesos. A partir do momento que não tem mais, eles começam a se desfazer. Tanto que nessas cidades, Isaura e Augusto observam e dizem para Nathaniel: nossa, existem terrenos baldios, nossa, existem prédios que estão desmoronando. Por quê? Porque eles estão perdendo energia mental, ectoplasma. Vocês imaginem a raiva que as trevas tá desse menino aqui, hein? Vocês só imaginem. Desse menino e de outros aí. Hoje, entrou no ar o vídeo que esse menino aqui tá canalizado com Sananda e Osho. Vocês não sabem a batalha espiritual que foi. Foi bem difícil. Assim que entrou o vídeo na internet, já veio uma opressão muito forte no coração, dor de barriga, dor de cabeça. E o que é tudo isso? Energia mental negativa de encarnados e desencarnados que não querem. Eles não querem que vocês saibam isso que a gente está trazendo, gente. Olha o que a gente está trazendo para vocês. Lembram daquela frase? Vocês entenderam ou quer que a gente desenhe? Os médiuns preparados por Jesus, eles vão desenhar para vocês. Tá? Isso não é deboche, não. Estou falando numa boa. Né? Se Jesus chega para a gente e fala: filho, os nossos irmãos lá, os nossos filhos lá, eles estão com dificuldades de entendimento, tal. Vamos tentar esmiuçar o máximo para eles, né? Vamos mastigar muito bem para eles, para que não fique dúvidas. E o mestre pediu, é uma ordem. Estamos fazendo e vamos até o final, porque Deus que pode tudo, né? Mas é claro que eu aproveito para agradecer também uns inscritos. O trabalho está aumentando muito e a energia de vocês aí muito contribui também. Para aqueles que estão gostando, a energia contribui muito para que a gente continue. E nos ajuda bastante. A oração de vocês nos ajuda a continuar. E nos proteger com as energias desses irmãos negativos. Porque vocês imaginem. Olha essa estrutura aqui. Mas enfim, voltando ao assunto. Então você tem, né? E aí o que acontece? A pessoa vai lá. Às vezes ela vai através de um médium que vem de trabalho de magia negra, e o médium vem no posto de serviço, né? Ou os espíritos que trabalham aqui ficam lá na tenda do médium. Ou não precisa de médium nenhum. A pessoa desdobra e ela quer fazer mal a outra. É uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que tem mágoa. Aí o que acontece? A pessoa que tem essas paixões inferiores, ela está numa frequência muito baixa. Então ela abre campo psíquico para receber as intuições e inspirações dos espíritos das trevas, habitantes dessas regiões. E aí eles chegam para ela em desdobramento e falam: olha, meu irmão, olha, minha irmã, a gente pode te ajudar, hein? A gente está com um serviço lá de última geração. E aí eles dizem o seguinte: você não quer que nós façamos justiça por você? Olha a palavrinha que eles usam. Vocês não querem que a gente faça justiça? Você precisa de justiça. Né? E as pessoas acham que sabem como é que funciona a justiça de Deus. Mas não tem nível evolutivo e nem maturidade espiritual para saber como é que funciona os tribunais do karma. E acham que, né, seguir os seus caprichos egoístas, fazendo mal a outra pessoa, é justiça de Deus. E aí, não tem conhecimento, ignorante, gosta de ser ruim, o espírito trevoso chega lá e oferece um serviço, na hora, pega pela mão, vamos lá, vem na cidade. Vai lá no posto de serviço, o posto de serviço recebe, olha, tem fulana, assim, 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 tal, a gente vai fazer um processo nela, né? E aí, gente, aonde que eles pegam toda a instrumentação? O conhecimento desses universitários do inferno, né? E aonde que vai ser feita essa obsessão? Num hospital psiquiátrico.
que lá tem. E no livro eles contam que a Isaura, principalmente, ela fica totalmente estarrecida com o que ela vê, porque ela chega no hospital psiquiátrico e ela vê pessoas assim num estado deplorável, perispírito, tudo desconfigurado, pessoas no sinal de idiotia, olhos envidraçados. Por quê? Sofrendo obsessões. E aí você tem as pessoas que são formadas nessa universidade vão trabalhar nos hospitais psiquiátricos como cirurgião, psicólogo, terapeuta, engenheiro genético. Só que estão servindo a quem? A Mamon. A Mamon. E aí, o que acontece? Eles descrevem um processo obsessivo que acontece. Quando eles chegam lá, eles percebem que entra uma menina que devia ter mais ou menos os seus 18 anos de idade, 15 a 18 anos de idade, uma menina. E a Isaura fala, nossa, mas aquela menina ali, ela tá entrando ali, ela tá encarnada. Consigo ver o cordão de prata. A gente sabe que tá encarnado porque a gente vê exudando da pessoa ectoplasma. Nossa, mas aquela menina ali, ela tá encarnada. Daí Natanael fala para eles, fala, olha, vamos elevar nossas vibrações, ficar invisível e vamos ver o que está acontecendo lá, porque vai servir de ensinamento. E haja de ensinamento, hein? O que acontece? Aquela menina foi trazida em desdobramento. Ela já estava sofrendo um processo obsessivo. Então, você via lá, quando ela deitou na maca, Augusto e Isaura fizeram um comentário. Nossa, eu estou vendo no lobo frontal, lembram-se do lobo frontal? Engenheiro genético? Observa ali, onde recebe intuições e inspirações, é no lobo frontal. Estou vendo filamentos de material tóxico feitos com urânio. Sim, no cérebro perispiritual daquela menina haviam filamentos de urânio tóxicos. Para quem não sabe, essa matéria, esse elemento químico, ele é muito tóxico e ele é insolúvel em altas temperaturas. O urânio ele é 100 vezes menor do que um leucócito. Leucócito é uma substância que está no sangue responsável pela imunidade. Assim que o urânio entra no corpo perispiritual dessa pessoa, atinge a massa encefálica perispiritual dessa pessoa, porque é muito menor do que as células do sistema imunológico. Vocês entenderam o que eu disse? Então, para que serve? Para deixar a pessoa totalmente desnorteada, porque no lobo frontal ela recebe as intuições, as inspirações. Lembram-se da questão 459 do Livro dos Espíritos? Os espíritos vos dirigem. Então, quando a pessoa está com esse processo obsessivo no lobo frontal, ela fica totalmente desnorteada, começa a seguir direção maluca. Né? O mentor tenta falar A, ela entende B. O mentor tenta ajudar, ela não entende. E assim começa. E o urânio faz isso. Onde eles tiram o urânio? Eles tiram da subcrosta do próprio lugar onde eles habitam. Eles são hábeis manipuladores de fluidos. Hábeis manipuladores. Sabem como que funciona a física quântica. Coisa que os cientistas aqui ainda não descobriram. E no livro fala, enquanto a ciência não levar em conta a realidade do espírito, a realidade semimaterial, os processos obsessivos vão continuar em curso e eles vão continuar à frente. Então é preciso que se faça uma pesquisa mais séria a respeito do perispírito para a gente entender as causas verdadeiras das doenças e que os médicos do plano físico possam trabalhar utilizando esses conhecimentos do perispírito. Né? Porque os processos obsessivos nessa cidade se originam todos no perispírito. Porque o perispírito tem órgãos, tem cérebro, tem coração, tem fígado. Né? Então eles começam lá e eles são materializados através do duplo etérico, chegando no corpo físico, se não tiver ajuda. Não é verdade? Então a menina entra lá e eles começam a ver, olha, no lobo frontal tem filamentos de urânio que estão intoxicando a corrente vibratória dos pensamentos. No bulbo raquidiano, microchips. Microchips, eletrosensores, que fazem o quê? O que esses microchips fazem? Eles despejam eles emitem uma descarga elétrica que desregula toda a vibração da sua coluna ali. Ou seja, eles influenciam na rotação dos chakras. Microchips no bulbo raquidiano
que influenciam na rotação dos chakras. Além da pessoa ficar totalmente zureta, com as intuições e respirações totalmente distorcidas, ela ainda fica com mal-estar, problemas no estômago, às vezes um medo excessivo, porque o plexo solar é onde a gente vai absorvendo as energias ali, o medo ele entra por ali. Né? Então a pessoa vai ficando desequilibrada emocionalmente, psiquicamente. Tá legal? Tudo feito nessas cidades astrais. E aí, como é que o cirurgião age na maca? A pessoa já está ali com substância tóxica no lobo frontal, microchips no bulbo raquidiano. Ele vai e ele, como vocês sabem, ele é um magnetizador, né? Então ele pega, ele coloca as mãos no lobo frontal da pessoa, aqui na têmpora aqui, que é onde passa a descarga elétrica. E aí o que acontece? O corpo dele, o cirurgião, ele tem corrente elétrica, certo? É uma corrente elétrica, né? Que ela vai de cima a baixo. Quando ele coloca a mão assim no corpo da vítima, ele passa a corrente elétrica dele para ela. Quando ele pensa e sente o que ele quer fazer, então o que acontece? Quando ele pensa e sente o que ele quer fazer, em processo obsessivo, ele atua e faz com que nessa carga elétrica entre um morbofluido feito pela sua emoção e pelo seu pensamento. E esse morbofluido vá até a corrente elétrica da pessoa avisada. Então ele é como se fosse um passe, só que um passe das trevas. Entende? E aí o que ele faz? Ele atua no hipocampo da pessoa, no hipotálamo, numa região aqui no centro da cabeça que é responsável pela memória. Então o que ele faz? Ele faz uma despolarização dos estímulos da memória daquela pessoa obsidiada e faz com que ela acesse arquivos da sua memória perispiritual lá do passado. Geralmente um momento em que ela sofreu um trauma, um momento em que ela fez o mal, um momento em que ela precisa esquecer momentaneamente na encarnação. E agora eu aproveito para fazer um comentário que é o seguinte, como vocês sabem, tem gente por aí falando que o esquecimento é ruim, né? Tem gente por aí falando que a lei de esquecimento de Deus, ela atrapalha a nossa evolução. Mas olha aí esse processo obsessivo. A pessoa, o magnetizador, querendo burlar o esquecimento, querendo fazer com que a pessoa não esqueça, com que a pessoa relembre coisas que ela fez em uma outra vida. Sendo que já foi dada a ela a oportunidade de reencarnação justamente para ela esquecer, para ela começar do zero, para ela evoluir. E tem gente falando que o esquecimento é coisa das trevas, hein? Presta atenção, a gente está alertando aqui. E aí ele vai agir no hipotálamo dessa pessoa, vai fazer com que ela recorde alguma lembrança, ou por exemplo, quando ela fazia o mal, né, quando ela fazia alguma coisa, um assassinato que ela cometeu, ou um desencarne traumático que ela teve, de repente ela foi queimada viva, ou ela foi queimada afogada, daí ele fala para ela assim, ó, fica nessa lembrança, não sai daí não. Para quê? Para que a pessoa fique totalmente transtornada, e o corpo físico dela tá dormindo lá, né? Então ele faz com que essa pessoa fique nessa lembrança, alterando assim toda a genética do cérebro, né? Então ela atua no lobo frontal, no bulbo raquidiano, no hipotálamo, né? E aí a pessoa, quando ela tá bem ali quando ela tá bem angustiada, bem mal mesmo, ele faz com que ela fique naquela lembrança e ela volta pro corpo, e quando ela acorda, ela traz pro corpo físico todas aquelas sensações. É brincadeira? Tudo porque esses espíritos encontraram sintonia vibratória em encarnados que desejam fazer o mal. Né? Ou, muitas das vezes, os próprios desencarnados que fazem esse tipo de trabalho têm alguma rixa com alguma pessoa que está encarnada. A pessoa, por exemplo, fez o mal no passado, mas é dada a ela uma chance de reencarnar para que ela esqueça esse mal, se desvencilhe desse mal e comece a evoluir. Mas às vezes na encarnação ela não quer evoluir, ela não quer melhorar, ela não quer fazer reforma íntima, ela fica naquela sintonia baixa e eles encontram essa pessoa facilmente. Eles têm aparelhos.
Na faculdade de psicologia e de engenharia, eles desenvolvem aparelhos que escaneiam toda a frequência mental dos encarnados e dos desencarnados. Eles conseguem identificar as pessoas e identificar as fraquezas dela, né? Então, gente, esse assunto é muito sério, né? São processos obsessivos complexos que existem nessas cidades. E tem gente por aí falando que o plano, o umbral está vazio e que o esquecimento da encarnação é algo que é feito por espíritos trevosos. Sendo que os próprios espíritos trevosos fazem obsessão complexa para burlar a lei do esquecimento, para fazer com que a pessoa lembre quem ela foi lá no passado e fique numa memória que cause todo tipo de distúrbio para ela em vigília. Complicado, né? Complicado. Então, a situação é muito séria, a situação é muito grave. E como que a gente faz? Né? Como que a gente faz para se livrar disso? A única maneira de se livrar disso é aplicando a política de Cristo nas nossas vidas. Ou seja, é buscando eliminar os nossos vícios, as nossas paixões inferiores, o egoísmo, a maledicência. É perdoar, não querer fazer mal ao outro, porque muitas das vezes a gente não sabe quem é o outro. Aí você vai lá, faz mal para ele. Às vezes essa pessoa aí vai lá e procura aqui, ó, um posto de serviço, tem desdobramento, ou às vezes procura um médium que trabalha para as trevas, que já foi falado aqui no canal, e vai lá no hospital psiquiátrico e quando a pessoa vê, ela está sofrendo todo tipo de obsessão complexa. E aí, para se livrar disso, para tirar os chips, desativar tudo isso, tem que mudar de frequência. E mudar de frequência é só adquirindo as virtudes do espírito. Buscar conhecimento, como esse que nós estamos trazendo aqui para vocês, e buscar ser uma pessoa melhor. Parar com a maledicência, parar com a fofoca, parar com o orgulho, com a inveja. Aceita as coisas. Vamos aceitar. Vamos entender que as coisas estão nas mãos de Deus. A gente faz a nossa parte e os resultados estão com Ele. A justiça não cabe a nós fazermos. A gente não tem evolução espiritual e nem mandato concedido pelos tribunais do karma para tentar fazer justiça com as próprias mãos. Isso aí é ilusão. É o que eles vendem aqui, ó. Eles vendem isso aqui no posto de serviço. Né? Contrata um monte de gente da universidade. Por que a universidade lá está abarrotada? Porque tem quem pague, tem quem contrate. Paga como? Diversas formas. Geralmente é energia, né? Combustível para que mantenha coesa toda essa criação mental funcionando, ativa, né? Então, e a ajuda vai ser assim, vai num centro espírita sério, vai num centro de umbanda sério, onde as pessoas têm esse conhecimento, que os mentores vão lá, os benfeitores removem os chips, desativam, mas não adianta nada fazer isso e a pessoa continuar da mesma forma. Porque daí, se a pessoa continuar da mesma forma, não querer evoluir, vai dormir, eles vão pegar ela de novo, vão levar ela aqui no hospital psiquiátrico, porque tem sintonia vibratória, e vão colocar tudo de volta. Né? Então não adianta. Então a única maneira da gente se livrar disso é a gente buscar fazer uma reforma íntima verdadeira, né? Com vontade. Não precisa ser perfeito. Jesus sabe que a gente não vai virar anjo essa vida, a gente vai errar muito. Mas que a gente erre o menos possível, né? Se a gente for esperar ficar perfeito, não dá para fazer o trabalho aqui, né? A gente não faz. Então é isso. Esse era o assunto de hoje, um assunto importantíssimo. O vídeo ficou cortado, vocês vão ver que eu recortei um no outro, porque durante o vídeo alguém me ligou e aí caiu. Tá legal? Depois eu colo ele. E é isso, gente. Antes de finalizar, eu quero agradecer as mensagens de apoio, né, as boas energias que vocês têm mandado para nós. Já havia me sido dito, a espiritualidade já havia me dito que o trabalho iria aumentar, né, mediante algumas escolhas que eu deveria tomar. Né, então aconteceram várias coisas na minha vida, várias coisas. Assim, eu fui levado ao limite físico, mental, de dor, de problemas ao extremo. E os mentores estavam esperando para que se eu tomasse determinadas escolhas, o trabalho continuaria, iria aumentar e a gente conseguiria atingir o máximo de vidas possível. E graças a Deus, vamos dizer assim que eu passei nesse teste. Então,
estaremos aí, né, falando sobre espiritualidade, servindo a Jesus, desmascarando a trama das trevas e mostrando para vocês com detalhes como que eles trabalham, para que vocês adquiram esse conhecimento, para que vocês se livrem disso e vocês possam evoluir e que vocês não sofram hipnose, né? Não sejam enganados por eles, que eles estão por aí, encarnados e desencarnados, em vários ramos, em todos os níveis da sociedade, né? Então é isso. Graças a Deus, graças a Jesus, nosso mestre. Obrigado pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento aqui para os nossos irmãos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.